Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa função de lateral direito. Segundo o André Rodrigues, o Vitória fez uma proposta para contar com o Dieguinho, uma oferta financeiramente melhor do que a do Goiás. Para o ano que vem, a tendência é que o atleta não fique no clube. Agora, falando sobre o interesse do Goiás também, em contar com outros laterais, eu quero trazer o interesse de um jogador do Santos e outras indicações também que eu faria para o clube, olhando o ano que vem. Primeiramente, bora falar sobre o interessado, da vez que é o Rainer, jogador de 29 anos de idade, ex-Cuiabá, Atlético Goianiense, jogou também pelo Sport, Paysandu, hoje está no Santos, 36 jogos no ano com um gol marcado e uma assistência. Essa informação foi confirmada pelo Imprensa Verde e garantiu que o jogador existe sim uma sondagem do Goiás. O Goiás está analisando esse nome no mercado, se não conseguir a renovação com o Dieguinho, pode buscar um lateral direito mais experiente para ter tanto esse outro lateral e o Diego Caetano para começar o Goianão do ano que vem. O Rainer é um jogador assim, nota 6, vamos colocar. É um jogador que tem até um impulso para o ataque interessante, chega bastante ali naquela região do gramado. Aqui está aparecendo aí o mapa de movimentação da Série B. A Série B dele não foi boa, mas o Campeonato Paulista foi excelente. Tanto é que ele foi eleito o melhor lateral direito da competição e o Santos acabou comprando o atleta em definitivo após ter o interesse do Vitória também, lá naquele comecinho de temporada. Então o contrato dele no Santos é longo, tá? Eu não consegui exatamente confirmar aqui para vocês, mas o vínculo dele vai pelo menos até o final do ano que vem. E ele foi adquirido pelo clube santista por R$1.700.000. O Rainer, eu acho que poderia ser uma boa, tá? Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem os seus defeitos, não é um lateral, por exemplo, de grande marcação, de grande correria, de intensidade, de dedicação, igual, por exemplo, é o Dieguinho, dentro das 4 linhas. Mas para uma Série B, ele consegue sair jogando razoável, tem um cruzamento mais ou menos, aparece ali no comando de ataque também às vezes para tentar um arremate, uma criação ali pelos lados, e já teve boas participações também. Pelo Cuiabá, como eu disse lá em 2020, foram 30 jogos e 3 assistências. Pelo Sport também fez uma Série A razoável em 21. Jogou até que bem pelo Atlético aqui em Goiânia em 2022, gostei da participação dele, 40 jogos com um gol marcado. Já é um jogador rodado no futebol brasileiro. Atleta, a carreira do Rainer bastante diversificada aqui no Brasil, É revelado pelo Bahia, passou também pelo Náutico, Paysandu, Novo Horizontino, futebol português e também na Ucrânia. Pode deixar o seu pitaco, para mim isso seria um substituto razoável, tá? Para o Dieguinho, olhando o ano que vem para uma Série B, acho que dá para quebrar o galho. Falando sobre outras opções, tá? Um primeiro nome que eu indicaria para o Goiás nessa temporada é o Calegari, 22 anos de idade, quase foi contratado pelo Goiás no ano passado, só que apareceu a Udinese da Itália e também um clube nos Estados Unidos que acabou levando um jogador de empréstimo no Fluminense. Hoje o Calegari, após retornar de lesão, está defendendo o Famalicão na primeira divisão portuguesa até o presente momento, 14 partidas e uma assistência, titular absoluto lá em Portugal. O contrato dele está em reta final, o vínculo se encerra ao final do mês de junho e o contrato no Fluminense se encerra em dezembro de 2025. Existe uma opção de compra, tá bom? Dentro desse empréstimo ao futebol português. Eu ficaria de olho no Calegari também para o ano que vem. Acho que um jogador que para uma Série B seria excepcional. Mais um outro atleta que eu faria uma indicação aqui para o Goiás, o João Lucas, lateral direito, que inclusive é revelado nas categorias de base esmeraldino, 26 anos de idade, ele que hoje está no Juventude, aquele mesmo que jogou muitos anos pelo Flamengo, também no Cuiabá fez uma boa Série A 2021-22, esteve no Santos na temporada passada. A situação dele é o seguinte, ele está emprestado ao Juventude nesta Série A e tem vínculo somente até dezembro. No Santos o contrato dele é indefinitivo até o final do ano que vem. Vem fazendo uma Série A bem aceitável pelo Juventude neste ano, em 28 jogos, titular em todos eles, com um gol marcado e 5 assistências. Olhando a carência que existe hoje de laterais medianos aqui no futebol brasileiro, eu penso que o João Lucas seria sim um excelente reforço, mas tem mercado e muito ainda na Série A do Brasileirão. Ele que passou no Sub-20, Sub-23 do Goiás, só que inicia no profissional do Bangu, jogador que o Goiás acabou perdendo e que hoje poderia ser uma excelente escolha aqui no Goiás. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Léo Senna, que vive uma excelente fase lá no futebol da Austrália. Ele que foi contratado pelo Sydney FC, 10 partidas até aqui e um gol marcado.
finalmente o Léo Senna voltou a marcar um gol, né? É uma situação assim curiosa, que ele não é um jogador de muitos gols. Aliás, esse foi o segundo do Léo Senna como profissional, até parece um absurdo, né? Mas eu entendo, a característica do Léo Senna, ele não é um jogador, por exemplo, é difícil o Léo Senna marcar gols, porque ele não é um cara de pisar o tempo inteiro na grande área e muito menos de finalizar de longe. Ele é aquele segundo homem no meio de campo para sair de uma jogada mais perigosa, né? Conseguir ali um drible e proteger a bola. É basicamente isso a função do Léo Senna, desarmes e comandar o meio de campo. É um jogador que, pela forma que ele atua, de fato, matematicamente falando, é difícil do Léo Senna marcar gol, né? Você pode observar esse mapa aqui, ó, do Goiás lá em 2019, o Léo Senna quase não pisou na grande área do adversário, tá? Então, assim, não é que o jogador é ruim, nossa, o futebol de hoje é péssimo, não. É porque a característica do Léo Senna é essa mesmo, tá? Um jogador que cadencia muito bem o jogo. E que bom ver o Léo Senna voltar a atuar em bom nível lá na Austrália. Ele que está jogando no Sydney FC, o mesmo clube do do Douglas Costa, lá na Austrália. O Goiás não procurou novamente o Léo Senna, tá? O que eu tenho de informação é o seguinte, quero até dividir aqui com vocês. O Goiás, ele assinou ali em 2022 um contrato com o Léo Senna e teria vínculo com a renovação automática se ele fizesse pelo menos 7 jogos até o final do Goianão do ano seguinte. Isso não aconteceu. Segundo o André Rodrigues, ele tinha um cronograma para retorno ao futebol profissional, gradualmente, né, no Goiás Esporte Clube, também com o doutor Sérgio Rassi. Só que no Goiás o Léo Senna apareceu apenas 2 vezes, tá? Somente isso e nada mais, né? Não apareceu, não deu as caras no clube. Foi até um amigo aí do Paulo Rogério Pinheiro naquela época. O Paulo Rogério Pinheiro deu declarações também falando, se não fosse possível o retorno do Léo Senna ao futebol, ele poderia ser um funcionário do Goiás, trabalhando na parte também do futebol, mas graças a Deus, né, o Léo Senna conseguiu recuperar a sua carreira como jogador profissional, e no Goiás foi isso, tá? Uma coisa assim que não dá para explicar, não tem uma resposta concreta, não sei se o jogador não se interessou, se houve alguma coisa no Goiás, mas ele deixou o clube, depois fechou com o Lokomotiv, lá da Bulgária, e voltou aqui para o Brasil em 2024, né, para defender o Água Santa, tanto na disputa do Campeonato Paulista quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. No Paulistão, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação, uma nota média de 6,78, não conseguiu ser titular. Na Série D do Campeonato Brasileiro, ele fez mais jogos, foram 13 com a camisa do Água Santa, todos eles como titular. O que chamou a atenção também do Sydney FC, hoje o Léo Senna com 28 anos de idade. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse atleta. Poderia sim voltar para o Goiás, dependendo das situações, tá? É um cara que já demonstrou sim um bom futebol e tem essa ligação com o torcedor alviverde também. E o Caetano, tá? O zagueiro Caetano, atleta de 25 anos de idade. Segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás procurou o Caetano já para o ano que vem, mas até o momento o interesse, enfim, o que apresenta o Internacional para o Caetano é mais vantajoso do que, por exemplo, um retorno ao Goiás. O Caetano tem vínculo com o Corinthians somente até dezembro, não deve renovar esse seu vínculo, hoje com 25 anos de idade, na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas 5 jogos, 4 deles na condição de titular. Então o Caetano, mais uma vez, sumindo, né, completamente do elenco do Corinthians. No meu entendimento, seria assim, um excelente reforço, até porque, tá, uma coisa que pode ligar a outra, o Caetano ele foi titular no Goiás justamente sob o comando do Jair Ventura, né? Era o Jair Ventura o técnico, lá em 2022, onde o Caetano foi titular em grande parte dos jogos que ele fez pelo Goiás, sendo uma referência ali na defesa, junto com o Reinaldo, era o Caetano, o Reinaldo e... acabei esquecendo, o Sidney jogou um tempo, depois o da Silva, né? Mas o principal era esses. Naquela Série A, por exemplo, em 26 jogos, ele foi titular em todos eles, um mapa mais preenchido pelo lado esquerdo. Também pode jogar na lateral esquerda, mas não foi muito bem não. Nesses jogos que ele fez na lateral pelo Goiás, eu lembro daquele jogo contra o Internacional aqui na Serrinha, né? Ele começa bem o Campeonato Brasileiro, na reta final ele acabou caindo um pouquinho de rendimento, né? Você pode observar aqui essas notas médias, mas lá no Corinthians ele não consegue jogar, uma coisa incrível. Ele até faz um bom Campeonato Paulista, tanto em 2024 quanto em 2023,